Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre me diga como você lida com as suas emoções e eu te direi quanto é a sua maturidade emocional. Bom, antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa também o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Então vamos lá, eu dei esse título porque um dos aspectos que reflete o grau de maturidade emocional que a gente tem é como a gente lida com as nossas emoções. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver. Você acha que você é dirigido pelas emoções na tua vida? Se você teve a tendência de responder ou de perceber aí que sim, você vai falar, nossa, tenho essa sensação, que eu sou dirigido pelas minhas emoções na minha vida. Pode ser que você tenha o que a gente chama de comportamentos dirigidos pela emoção. Ou seja, pouca maturidade emocional. Basicamente, a gente pode pensar que esse conceito que eu falei de maturidade emocional relacionada com as emoções, com o manejo das emoções na tua vida, está ligada com dois aspectos. Primeiro, o seu nível de tolerância às emoções. E segundo, o tipo de resposta que você tem às suas emoções. Então, fica bem fácil de entender. Nível de tolerância às emoções. Então, quão tolerante você é, por exemplo, a sentir ansiedade, a sentir medo. Para você é extremamente desconfortável se ver ansioso? Isso é um baixo nível de tolerância emocional. E, portanto, baixo nível de maturidade emocional. Bom, e em relação à resposta às emoções? Podem ser adaptativas ou funcionais ou disfuncionais, desadaptativas. Quer ver um exemplo? Resposta à emoção raiva. Quando você sente muita raiva, como é que você responde a essa emoção? Quando eu digo responde, qual o seu comportamento? Você dá um soco nas coisas? Você quebra alguma coisa na sua frente? Você bate em alguém? Você grita? Isso é a resposta a essa emoção. Percebe que podem ter muitas respostas a uma mesma emoção? E isso vai dizer o meu nível de maturidade emocional com relação a como eu lido, como eu manejo as minhas emoções. Deu para perceber quão importante é esse tema? As emoções, elas são presentes na nossa vida. Todos nós sentimos emoções. E se ela está atrelada ao nosso nível de maturidade emocional, isso vai ter um impacto muito importante na nossa vida. Imagina aquela cena que eu falei da raiva, se você não tem uma resposta funcional no meio do teu trabalho, ou mesmo com a sua família. Como que isso pode impactar a sua vida? Ou da ansiedade. Eu tenho baixo nível de tolerância à ansiedade e eu tenho que fazer uma apresentação no trabalho. O que vai acontecer? Eu vou me esquivar de fazer isso? Eu vou ter muita dificuldade? Eu vou passar muito mal? Olha a importância desse tema. Então, se você gostou, fica por aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou falar justamente sobre como a gente trabalhar, então, a nossa resposta emocional para aumentar o nosso nível de maturidade emocional nesse sentido. Bom, primeira coisa, pode ser que tenha passado pela sua cabeça que o melhor seria não sentir determinadas coisas, que essa seria a melhor forma de resolver. Se eu não sentisse raiva, se eu não ficasse tão ansioso, não quero sentir. Bom, aqui a gente já tem que voltar para uma premissa sobre as emoções. Todas as nossas emoções são funcionais, úteis e adaptativas e normais de serem sentidas. Aqui no canal já tem outros vídeos falando sobre emoções, sobre o papel de cada emoção. Vale a pena você assistir, porque quanto mais você entender sobre isso, mais fácil vai ser a dinâmica de você manejar na tua vida. Porque o primeiro passo é a gente sair desse entendimento de querer eliminar emoções. Então, a partir do momento que a gente entende que cada uma das emoções tem uma função,
O que a gente vai, na verdade, trabalhar é aquilo que eu falei, é aumentar o nosso nível de tolerância às emoções e melhorar o nosso repertório de resposta às nossas próprias emoções. É isso que vai nos tornar muito mais proficientes na linguagem emocional. Sendo assim, é importante a gente entender o papel delas. Como eu falei, vamos dar só algum exemplo para ilustrar isso. O medo tem uma função protetiva, lógico, vem lá de um aspecto de sobrevivência. Que bom que existe o medo. Se não tivesse o medo é um freio. A gente seria extremamente inconsequente. Eu tenho uma filhinha pequena. É só você pensar numa criança que ainda não sente medo de algumas coisas, porque ela ainda não aprendeu o perigo de algumas situações. Ela está em constante risco. Eu vi um meme outro dia que falava que os pais, eles passam praticamente o tempo todo cuidando para uma criança não morrer e a outra metade do tempo lidando com a frustração dela em não deixar ela morrer. Então, só para a gente ter uma ideia de quão importante é o medo. Isso também vai ser verdade para as outras emoções. Você vai falar, mas Gabi, qual é a função da raiva? A raiva, ela é uma emoção que sinaliza que algum valor meu, algum direito meu foi transgredido. E aí, aquilo vem como um sentido de defesa. Então, não vamos entrar muito em todos esses detalhes da função, mas é importante a gente partir dessa primeira premissa, de que as nossas emoções têm uma função. Então, e as positivas? As positivas é fácil, né? Elas sinalizam algo prazeroso, satisfatório na nossa vida. Agora, como, então, acho que a grande pergunta é, como as emoções passam de algo que é adaptativo, é útil, é funcional, para algo tão desadaptativo, tão comprometedor por vezes na nossa vida. Você fala, não, tudo bem, mas a ansiedade que eu sinto, a raiva que eu sinto, ou a tristeza que eu sinto às vezes, é muito comprometedor na minha vida. Então, como que uma coisa que a gente está falando que é útil, passa a ser algo tão comprometedor? A resposta bem curta e bem simples é por conta da forma com que a gente reage à emoção, não pela emoção em si. E tem vários aspectos envolvidos com esse fato de como a gente reage. Para a gente entender isso, que é um pouco daquilo que eu falei, né? As nossas respostas e o nosso nível de tolerância. Então vamos lá. Para que a gente possa aprender a responder, reagir de maneiras funcionais, o primeiro elemento que a gente vai falar aqui hoje é entender a experiência emocional. A gente fala muito em emoção, a ansiedade, a tristeza. Porém, isso é uma forma muito didática da gente falar, uma forma bem, estou separando ali a emoção. Mas, na verdade, a gente pode entender a nossa emoção como uma experiência emocional, porque ela não está isolada. O que tem dentro dessa experiência emocional? Tem um pensamento, tem sensações fisiológicas, tem comportamentos e tem comportamentos. Então, tem 3 grandes coisas, pelo menos: pensamentos, sensações e comportamentos. Quando a gente divide nesses 3 elementos e você começa a prestar atenção que a experiência emocional tem esses 3 elementos, o que começa a acontecer? Você começa a ter mais recursos para olhar para cada uma das fases dessa experiência emocional. Então vamos voltar lá naquele exemplo da raiva, que o comportamento final é socar. Socar uma mesa, socar a parede, gritar ou algo assim. Se eu começo a dividir a experiência emocional, entender ela, o que eu vou observar? Que tem um pensamento ali. Tem uma sensação, né? Eu tô com o meu corpo, por exemplo, com a minha face, eu sinto o rosto quente, eu sinto o corpo enrijecido, mas eu tenho também um pensamento, e o pensamento pode ser um pensamento de que aquilo que está acontecendo é inadmissível, que é inacreditável, e por aí vai. Qual é o objetivo da gente dividir nos 3 componentes? É eu ter mais facilidade
de lidar com cada um deles. Então, eu posso entender que eu não preciso socar. Socar, bater, é uma parte dessa experiência emocional. Parece simples ou muito, como eu posso dizer, que não vai ter um efeito a gente olhar para isso, mas vai. Porque a princípio você nunca nem parou para pensar como é a sua experiência emocional. Você não parou para olhar os componentes. Você só tem assim, estímulo-reação. Fiquei bravo tipicamente com essas coisas, eu estou socando. Você não sabe ainda distinguir os 3 componentes. E quando você começa a observar, isso deixa de ser uma única opção. Você começa a pensar em outra forma, por exemplo, de um outro comportamento. Eu posso socar uma almofada ao invés de socar a parede. Nesse processo de ir manejando, eu posso, mais eficiente do que isso ainda, olhar qual é o pensamento que instiga ou que sustenta essa raiva tão intensa e mudar o pensamento. Então, aqui é um primeiro aspecto. É o aspecto de você dividir a sua experiência emocional nesses 3 componentes. Simples assim, isso em si já é uma técnica, já é um primeiro passo. Se pergunte, quando você estiver sentindo uma determinada coisa, quais são os componentes dessa experiência emocional? O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? O que eu estou com vontade de fazer ou o que eu estou com vontade de não fazer? Isso já vai te dar uma visão sobre aquilo que está acontecendo. E quando você dividir, além de você prestar atenção no pensamento, eu também vou te pedir para colocar bastante atenção no comportamento. Por quê? A nossa tendência com as emoções desagradáveis é querer suprimi-las, evitá-las. É a gente se afastar de sentir aquilo. Então, vamos voltar lá no começo do vídeo. Você sente que a sua vida está sendo direcionada pelas emoções? Se sim, provavelmente você tem comportamentos dirigidos pela emoção. E aí, qual é o problema de um comportamento dirigido pela emoção? Não é dirigido na direção da sua vida, dos seus valores, dos seus objetivos. É dirigido pela emoção. Justamente esse é o problema. Talvez aquilo esteja te afastando de viver uma vida que seja mais valiosa, mais valorosa para você. Basicamente, quando o nosso comportamento é só dirigido pela emoção, para resolver o que a gente está sentindo naquela hora, para evitar, para suprimir, para se afastar, você tem ali uma resolução, você alcança o objetivo de curtíssimo prazo. O que é isso? Parei de me sentir assim, acabei com esse desconforto, resolvi esse problema. Mas geralmente isso te afasta de objetivos de longo prazo, de coisas mais importantes. Exemplo, aquela pessoa ansiosa que vai ter uma apresentação para fazer, aquilo gera muita ansiedade, forma comportamento dirigido pela emoção de curto prazo. Eu não quero ter que sentir isso, meu Deus, isso é apavorante. Você dá um jeito de faltar, de não ir, de não fazer, de alguém fazer para você. Resolve a curtíssimo prazo, mas e a longo prazo? A longo prazo, como é que isso impacta a sua autoestima, sua autoconfiança? Como é que isso te aproxima da pessoa que você quer ser, dos objetivos que você tem no teu trabalho, na tua carreira? Entende? Então, sempre olha para isso. Quando agora você vai dividir a experiência emocional nos 3 componentes, olha para esse comportamento que tipicamente está associado com a sua emoção e pergunta para ele: isso resolve um problema de curtíssimo prazo? Ou isso me aproxima dos meus objetivos, da pessoa que eu quero ser? Esse é um exercício simples, mas ele pode te trazer tanta clareza do seu processo emocional e, principalmente, ele pode te ajudar a aumentar o seu nível de maturidade emocional em como você lida com as suas emoções. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil e que você aplique esse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado. Também envia para outras pessoas para que cada vez mais as pessoas aprendam como lidar com a sua emoção. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.